Bárbara é um livro de contos. Ambientado em um prédio, cada apartamento tem uma história para contar. O Centro de Vitória foi inspiração para a autora Brunella Brunello. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje a nossa equipe está no Parque Moscoso, no centro de Vitória, e eu converso com a escritora Brunella Brunello. Brunella, seja bem-vinda ao nosso programa. Nós estamos aqui com o seu livro, Bárbara, né, o seu primeiro livro, apesar de que você já participou de outros projetos literários, vamos falar sobre eles também. E eu queria começar o nosso bate-papo hoje falando da relação do seu livro com o Centro de Vitória, porque também não é à toa, né, que nós visitamos o Parque Moscoso aqui no Centro de Vitória. Tem uma relação com o seu livro. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, eu moro aqui na região do centro há cerca de 2 anos e eu gosto muito do centro. Não é uma relação só desses 2 anos em que eu moro aqui, é uma relação de mais tempo, de vir ao Parque Moscoso quando criança. Eu gosto da forma como o centro é ocupado, né? da forma como as pessoas têm carinho pelo centro de Vitória. Então, mesmo quem não mora aqui vinha ao parque, visita os locais históricos, tem alguém que mora, tem uma forma, né, de ocupar a cidade. E isso é muito, desculpa te interromper, claro, Brunella, mas só para acrescentar, isso é muito forte, porque o centro, ele é um bairro tradicional, ele é um bairro Sim. antigo, né? Ele é um bairro cheio de história. Eu, por exemplo, nunca morei no centro, mas eu tenho essa memória do Parque Moscoso, de quando eu era criança, então tem realmente essa memória muito forte. Tem uma memória afetiva muito forte, né? Eu acho que o Parque Moscoso, ele é o parque mais querido da cidade, todo mundo adora, né, esse lugar. E foi passando por aqui que eu tive a ideia para escrever esse livro. Eu estava passando ali pela rua de trás e eu vi um prédio que, de longe, o nome dele parecia que estava escrito Sherazade. E na hora eu tive esse estalo, assim, eu pensei em Mil e Uma Noites, e pensei num livro em que um mesmo narrador conta a história que se passa dentro de 1001 apartamentos. É claro que dessa ideia inicial até o livro ficar pronto, o projeto passou por várias adaptações, né? Você não vai encontrar referências às 1001 Noites aqui, mas foi de onde surgiu essa ideia. Mas esse prédio, ele está localizado no centro ou não necessariamente, só foi mesmo a ideia inicial? Não, ele é fictício, mas é inevitável que essa minha vivência aqui, né, não fosse parar no livro. Conta pra gente o que acontece nesse prédio. Bom, é um prédio de 10 andares, tem 2 apartamentos até o 9º andar, o 10º andar é uma cobertura. E cada conto, né, é um apartamento. E essa narradora comum, ela vai se apresentando aos pouquinhos, né? Cada conto ela deixa um pouquinho ali de quem ela é, uma pista, e o leitor vai percorrendo, né? Vai subindo esse prédio e vai montando esse quebra-cabeça para descobrir quem ela é e a história da família dela, que era uma família que morava na casa que foi demolida para a construção do prédio. Então ele fala também sobre essa mudança do cenário urbano, né? Quando você destrói uma casa para construir um grande prédio, e que é uma mudança que o centro viu muito, né? Porque o centro era um bairro muito desenvolvido já e que passou muito por esse processo de derrubar casas antigas para erguer grandes prédios. E quais temas que você mobiliza a partir desses contos, a partir desses apartamentos, digamos assim? Para mim, esse livro fala muito sobre a passagem do tempo, né? Não só o tempo cronológico, também porque esses contos não estão organizados numa mesma ordem temporal, cada um deles se passa em um tempo diferente, mas a forma como as pessoas percebem a passagem do tempo, né? Esse tempo que serve para construir, mas também para destruir. Né, o tanto que você constrói ao longo do tempo em afetos dentro desses apartamentos, dessas casas, mas também é o tempo destruindo, né, fisicamente esses espaços. O livro também fala sobre desencanto existencial, fala sobre a velhice, fala sobre maternidade. Eu trago muitas personagens femininas. Então é um mergulho mesmo dentro da intimidade das pessoas, do que se passa entre 4 paredes quando não tem ninguém olhando. E temas que fazem parte do nosso dia a dia também, né? Pelo que você falou, assim, estão muito próximos. Sim, temas muito próximos, claro, porque, né, são vidas familiares.
Uma das coisas que a gente, inclusive, conversou, né, antes de começar o programa nos nossos bastidores, digamos assim, foi a questão da força feminina, que ela está muito forte, muito presente nesses contos. Você considera, né, que é um livro feminista, é um livro para mulheres? Essa não foi a intenção? Como que você trabalha tudo isso hoje com a obra pronta? Não tive a intenção de escrever um livro feminista, pensando em fazer um discurso. É literatura universal, é para todo mundo. Mas é claro, né, que eu sou mulher e que eu me preocupo com essas questões e que eu tenho um ponto de vista a respeito dessas questões. Então o livro traz questões que para mim são importantes, mas que elas surgiram nesse livro de forma muito natural. Né? Foi a minha forma de colocar na história essas questões. As suas leitoras, digamos assim, como é que foi o retorno delas com relação a essa questão? Eu tive retornos muito positivos em relação ao livro, que me deixaram muito feliz, de leitoras e de leitores. E muitas mulheres que se identificaram com algumas dessas questões colocadas e que ficaram felizes de ver aquilo ali. Legal. E quanto tempo, mais ou menos, você levou para produzir todo esse material? Nossa, talvez um pouco menos de um ano. Foi rápido. Foi rápido. Porque, na verdade, eu tive essa ideia e eu sabia que surgiria o edital da Secretaria de Estado da Cultura. Então, eu acelerei o processo de escrita para eu conseguir inscrever no edital. O livro foi aprovado pelo edital de produção e difusão de obras literárias de 2016. E como é que é o seu processo de escrita, Brunella? Eu pergunto isso, eu tenho uma curiosidade sobre isso, porque tem muitos escritores que falam que às vezes passam por um certo bloqueio e aí não conseguem escrever. Como que é o seu processo de produção? Eu gosto muito dessa sua pergunta, porque tem muita gente que acha que quando você escreve um livro você recebe uma espécie de iluminação e que vem tudo e que está pronto. E na verdade um livro é um processo muito de escultura, é um processo muito de lapidação, de você pegar uma matéria bruta e de você ir fazendo devagarzinho. Então eu me preocupei, eu gosto muito de usar papel e caneta, de riscar. Tem gente escreveu à mão ele? Boa parte dele eu escrevi à mão e depois eu fui, porque eu escrevo à mão e eu vou riscando e aí depois eu vou lapidando, digitando, né, no computador. Tem gente que não, que prefere aquela página branca do computador, mas eu gosto muito de papel e caneta, porque aí eu vou rabiscando, vou escrevendo observações no canto. E como ela é uma narrativa fragmentada, eu primeiro tive que escrever a história dessa família numa ordem cronológica, estabelecer essas relações, criar uma árvore genealógica mesmo, para depois ir desmontando isso. É muito difícil já escrever de forma fragmentada. E aí depois que eu terminei, o livro passou por um processo de revisão e de orientação de texto. E aí a partir dessa revisão e dessa orientação de texto e de uma leitura crítica também, aí eu fiz uma última lapidação para ele chegar nessa forma final. Como que funciona essa orientação de texto? É algum escritor ou alguma pessoa de referência que faz uma leitura mais crítica? Como que isso funciona? O meu revisor também é meu orientador de texto, o Thiago Zanoli. Porque ele não faz só uma revisão gramatical, ele faz uma revisão pensando na estrutura do texto, na forma como as ideias se organizam, nos termos que eu uso, se aqui é melhor usar um diálogo ou se é melhor usar a narração. E aí umas adaptações para que o texto fique mais redondinho, né? Ele me ajuda a atingir os meus objetivos como escritora. E é uma visão de um leitor também, né? Também uma visão de um leitor, mas que é um leitor com uma qualificação diferente, né? Mas o livro também passou por uma leitura crítica do Wilbert Salgueiro, né? Que ele faz essa leitura e identifica referências e traz essa opinião, que é um leitor muito qualificado, né? E que traz uma opinião sobre a forma como as coisas são colocadas ali, né? Que eu posso levar em consideração para o texto final. Brunella, mas como é para um escritor receber essas orientações, digamos assim, essa questão mais crítica? Você foi aberta a isso, a mudar ou não o seu texto? Não, como foi isso? Eu pedi por isso, né? É importante, né? É muito importante, porque eu tenho um material bruto e eu preciso de lapidá-lo. E eu sozinha, lá pelas tantas, você não vê mais os defeitos, você não sabe mais. É a parte do bloqueio, né? Daqui eu não sei mais como seguir. Então, você precisa desse processo. Eu precisei desse processo de revisão, de orientação, de leitura crítica.
Se você pudesse dar uma dica, por exemplo, para quem está escrevendo um livro, para quem já tem esse material pronto, seria bom pedir para quem fazer essa orientação? Um outro escritor? O que, na sua opinião, a partir da sua experiência, o que você sugere para uma pessoa que está nesse momento? Existem pessoas que fazem esse trabalho, tá? Que são revisores, orientadores de texto, que fazem leituras críticas, que são pessoas que têm uma bagagem, né, uma longa experiência em literatura, um conhecimento amplo, que vão saber ler o seu texto e identificar referências literárias, de onde você tirou aquilo. E é uma pessoa que tem que ter uma bagagem. Então, muitas pessoas trabalham com isso, né, com revisão e orientação de texto. Existem, então, profissionais especializados nisso, sim, nessa leitura crítica, nessa orientação. Sim. Voltando para o tema do livro e para as narrativas, não sei até que ponto essa pergunta também você vai conseguir ou não responder. O que tem de real nessas histórias? Porque eu acho que também se mistura muito, né? A partir de experiências que você passou, de histórias que você ouviu, às vezes de amigos, da família. Existe alguma história no livro que é de fato real? 100% real não, mas tem histórias que eu escutei de pessoas, sim. Tem aí umas 2 histórias que eu escutei. Eu cheguei a escrever histórias com coisas minhas, mas eu detestei me ver na história. Por quê? Você achou talvez uma invasão? Eu me senti muito exposta. Eu sei que o leitor nunca ia saber que aquilo era uma coisa íntima minha, mas eu não gostei de ver, então eu tirei. Mas você sabe que isso que você está falando é comum, assim. Eu já conversei com escritores, mais na área talvez da poesia, que sentem dificuldade de trabalhar isso, porque se sentem muito expostos. E foi então que você sentiu, né? Uma exposição. Não, eu li o texto depois de pronto, eu me senti assim, nua na frente do texto. Aí eu falei, não, esse texto eu simplesmente não posso colocar. Você disse que umas 2 histórias são coisas que você ouviu, e as outras, de alguma forma, também tem a ver com coisas que você viu, ouviu ou vivenciou? Acho que sempre tem, né, Brunella? Sempre tem, né? Sempre tem. A gente tira a nossa bagagem de algum lugar, né, das nossas vivências, mas a maior parte delas é ficcional, e até mesmo o que eu escutei de outras pessoas não vem inteiro como tá, né? Ela ganha outros contornos quando eu transformo ela no livro. Na verdade, é mais uma inspiração, É mais né? uma inspiração, Se você pudesse resumir para mim de onde veio a inspiração desse livro, tem como? Acho que é muito plural, né? É muito plural, é muito plural. A ideia veio andando aqui pelo Parque Moscoso. Veio desse lugar. Veio desse lugar. Mas as histórias vêm de tudo que você ouviu, tudo que você já passou. Né? Vem desse sentimento de você estar num lugar em que você sabe que é impregnado de afetos e que tem muitas histórias que passaram por ali. Sabe, eu gosto muito de observar, eu gosto de andar por aqui, observar as casas e imaginar quais histórias já se passaram por ali. E eu acho que muita gente tem isso também, né? Passar na frente de um casarão, olhar e falar, nossa, quantas pessoas será que já moraram aqui? E aí você olha lá, tem uma data, o casarão foi construído em 1893. Você pensa, nossa, quantas famílias já moraram Quanta aqui? história. Quanta história tem aqui, tudo que já aconteceu e a gente nem sabe. Brunella, a gente vai conversar mais, tem muito assunto pela frente, vamos fazer um intervalinho, tá bom? Tá, joia. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com a escritora Brunella Brunello, ela é autora do livro Bárbara. Brunella, falamos já bastante sobre o livro, né, no primeiro bloco, mas além desse livro, na verdade é o seu primeiro livro, né, autoral, mas você também já participou de outros projetos literários. Eu queria falar um pouquinho sobre eles. Um deles é uma coletânea. Conta pra gente como foi essa experiência. Eu recebi o convite dos organizadores do livro, né, a Aline Dias, o João Sampaio e o Gustavo Binda, para participar dessa coletânea em homenagem a Sérgio Sampaio. Vários autores foram convidados, cada um deveria escrever um conto inspirado em uma canção de Sampaio, né? Pegar essa poesia e transformá-la em prosa. O nome do livro é Sem a Loucura Não Dá, ele foi publicado pela editora Cousa e o meu conto é inspirado na música Faixa 6. Você já tinha esse trabalho pronto ou foi uma demanda? Não, eu fiz sob demanda, passei bastante tempo trabalhando nele, foi muito divertido escrever, porque
É uma música, o verso da música diz: você hoje pra mim está completamente resolvida, você hoje pra mim é a faixa 6 do lado B do meu último LP, aquela que o programador do rádio nunca toca, aquela que o divulgador do disco evita, aquela que fica exprimida entre a quinta faixa e o final da fita. Então é uma música que fala sobre você querer esquecer uma pessoa. E eu me debrucei, né, sobre essa poesia e eu pensei assim, qual é a história, né? Essa é a poesia, é uma síntese, eu quero saber a história maior, né? Mas eu viro essa mesa e eu conto essa história a partir do ponto de vista da pessoa que vai ser esquecida dessa faixa 6. E ao mesmo tempo eu vejo que tem uma virada nessa letra, porque se essa pessoa merece ser esquecida, por que existe uma música para ela ocupando uma faixa inteira em um disco? Então foi muito divertido escrever, eu gosto muito desse conto. E eu trago essa história de volta contada de uma outra forma em um dos contos de Bárbara. Quer dizer, então de alguma forma até o conto dessa coletânea, desse trabalho, também conversa com o livro, de alguma forma. Porque quando me convidaram para participar dessa coletânea, eu já estava começando a rascunhar o que viria a se tornar Bárbara. E é um conto que se passa dentro de um apartamento. Então tem a ver. Então eu trago esses personagens de volta, mas não é o mesmo conto, ele é contado de uma forma diferente. Brunella, eu queria que você falasse sobre essas duas experiências que são diferentes. Quer dizer, você tem um livro que você escreveu desde o início, livre, digamos assim, livre, né, a partir da sua inspiração, das suas experiências de vida, de coisas que você ouviu. E você tem um produto também que você escreveu sobre uma demanda. Eu acredito que para o escritor deve ser muito diferente. Você receber essa demanda de alguma forma te limita, você acha, na sua produção? Eu acho que comparando esses dois casos específicos, não. Primeiro porque a organização do livro me deixou livre para escolher a canção que eu quisesse trabalhar, né? Eles só pediram para que ninguém repetisse canções, mas eu pude escolher a canção que eu quis trabalhar. E aí nisso você já faz uma escolha de afinidade eu também, faço uma escolha né? de afinidade, é uma música que eu gosto, né? Que eu tive vontade de trabalhar. Mas não é tão diferente como eu escutar uma história real que aconteceu e transformar ela em um conto. O processo é muito parecido, né? E eu tive prazo da mesma forma para trabalhar os dois, né? Eu tinha o prazo do edital para esse daqui e eu tive o prazo que a organização do livro me pediu. Então não tem tanta diferença assim no trabalho. É claro que aqui eu posso, né, no livro eu posso criar uma coisa maior, eu faço os contos se conectarem, né, eu penso numa estrutura, mas escrever o conto para o livro também foi muito divertido. O conto é um texto com o qual eu tenho muita afinidade, eu gosto muito de ler conto. Para mim é uma coisa natural escrever o conto. Nós falamos muito, eu acho, de produção, né, de processo criativo. Eu queria falar um pouquinho sobre publicação. Sim. Como foi a sua experiência de ter esse livro pronto no computador, boa parte à mão, né, como você contou pra gente, e de ter esse livro publicado, né? Como que é esse caminho para o escritor? Bom, no meu caso, né, eu procurei a editora Cousa. Então eu tive essa assistência, né, essa estrutura que já conhece o processo de gráfica, que já conhece os fornecedores, que me ajudou a escolher o melhor papel. Essas coisas mais técnicas. Essas coisas mais técnicas, né, a negociação com a gráfica, orçamento, todas essas coisas. E que também me ajudou muito na divulgação, né? Porque é uma editora que já tem uma estrutura, que já tem um público. Então eu acho que o livro ganhou mais visibilidade com isso, né? E a divulgação, desculpa te interromper, Brunella, mas a divulgação é uma coisa que muitos escritores costumam dizer que é um problema, né? Porque muitas vezes eles até conseguem publicar, não é tão difícil publicar, porque hoje nós temos as leis de incentivo e editais que dão realmente uma ajuda, mas a divulgação acaba sendo um problema. Então, como você teve também esse respaldo, né, de uma editora daqui, inclusive já entrevistei vários escritores, né, que publicaram pela editora Cousa, isso também facilitou a divulgação, né? Facilita principalmente a divulgação na internet, nas redes sociais, porque eles já têm uma base de seguidores grande. Mas é uma questão assim, de você escolher dias estratégicos da semana para fazer isso. Então, por exemplo, nós fizemos o lançamento de livro numa terça-feira. Terça-feira costuma ser um dia bom para eventos de literatura, porque você não compete com shows no final de semana, então você consegue um espaço melhor no jornal.
Tem toda uma estratégia. Tem uma estratégia. Você tem que pensar isso com muito cuidado e aí a ajuda de pessoas experientes no assunto sempre ajuda. Você falou de redes sociais, né? Hoje eu acho que as redes sociais, elas são uma grande ferramenta do escritor. Assim, para divulgar, para conversar, um canal de conversa com o leitor. Concordo. Você já conseguiu, você utiliza as redes sociais? Essa é a primeira pergunta. E se sim, se você já conseguiu perceber as redes sociais como uma boa ferramenta? Sim, eu utilizo e eu sou especialista em comunicação e mídias digitais. Ah, então tá fácil. Então eu utilizo sim e eu, por causa do livro, passei a escolher algumas redes de forma mais estratégica para trabalhar essas questões. Porque também tem isso, né? Qual canal que é melhor? Qual canal que é melhor, sim. Para esse tipo de Sim, literatura? sim. Qual canal que você vai atingir melhor um determinado público, né? Tem todo um estudo Sim. por trás. Sim. E Brunella, eu queria falar um pouquinho sobre a sua relação com a literatura. Você sempre foi aquela criança apaixonada por livro, né? Sempre segurando o livro, deitada, lendo o livro em casa. Como é que é essa relação? Como começou sua relação com a literatura? Eu tenho uma família de leitores. Eu tive a felicidade de ser criada em uma casa com livros. Quer dizer, com muito exemplo. Com muito exemplo, assim. Mas essa não é a única coisa que transforma a pessoa num leitor. Então, assim, de criancinha, pequenininha, eu gostava muito de livro, mas teve uma fase um pouquinho maior, assim, ali, final da infância, início da adolescência, que eu não me interessava muito por ler. E quem me ajudou muito a ler foi uma professora. Uma professora que criou um projeto dentro da escola e que me fez retomar essa paixão e que daí em diante eu não parei mais de ler. A figura do professor também, você falou e eu me lembrei, ela é muito forte, né? Para instigar a leitura, assim. Ela porque é eu tenho muito marcado forte. também na minha memória aqueles professores que trabalhavam muito com os livros em sala de aula, então é um papel muito importante também, né? Eu tive há algumas semanas em Pedro Canário, num evento de aniversário da biblioteca deles. Eles fecharam a rua para fazer um aniversário da biblioteca, né? E foi uma coisa que eu falei, assim, não adianta só você ter uma sala cheia de livros e abrir a porta dessa sala cheia de livros. Você tem que levar até lá, você tem que criar o interesse, você tem que transformar isso, né, numa coisa fundamental dentro da educação. Então, essa minha professora, esse projeto que ela criou dentro da escola, ela só pediu uma sala vazia. Ela falou, você me arruma uma sala vazia, diferente da biblioteca, um outro espaço? E aí cada aluno levava um livro que gostava e deixava lá. E ela falava, ó, uma vez por semana vocês vão sentar aqui, meia hora, se não quiser ler, não lê, só pega um livro e fica um pouquinho com ele, só descompromissado, num ambiente diferente, né, com uma outra roupagem, e dali muita gente começou a ler bastante. Foi um projeto que teve bastante sucesso na minha escola nessa época. Você tinha que idade, mais ou menos? Eu tinha cerca de 12 anos. E aí foi que você retornou à leitura, né? Foi, isso. E quais foram seus autores, assim, de referência? Acho que fica até como dica, assim. Nossa, é tão complicado dizer autores de referência, Mas porque a gente lê, né, eu leio tanta coisa. Mas você sempre gostou de contos? Eu sempre gostei de contos e... Tá, eu gosto muito de literatura latino-americana. Eu acho que o autor que eu mais li na vida, assim, em quantidade de livros e em vezes que eu li, foi Júlio Cortázar. Tá? Eu acho que eu tenho todas as obras dele em casa. Gosto muito dos contos dele. Deixa eu ver quem mais. Eu gosto muito, isso é descoberta recente, dos romances do John Williams, Stoner e Butcher's Crossing, que hoje tem obras, que hoje tem edições no Brasil, que são romances assim lindos, incríveis, fantásticos. Romance para quem é fã do gênero. Você é fã? Eu sou fã de romance. Romance. Mas tem algum projeto na área do romance? Já vou aproveitar Tenho um projeto na área do romance. Eu estou assim pensando, né, das coisas que eu tenho rascunhado, das ideias que eu tenho, qual que eu vou escolher para levar adiante para ser o segundo livro. Mas tem um projeto de romance. Se você pudesse assim dar uma dica para quem está nos assistindo em casa, enfim, e que tem esse projeto talvez dentro da gaveta, como muita gente tem, ou tem uma vontade de escrever um livro, mas está faltando um pouco de coragem talvez para começar.
Que dica que você poderia dar, Brunella, a partir da sua experiência? A partir da minha experiência, a primeira dica é leia. Leia muito, porque não é à toa que você aprende a ler e a escrever ao mesmo tempo. Os dois processos estão atrelados, eles não são independentes. Então você tem que ler muito para você conseguir escrever, para você ter referência, para você saber usar a linguagem. É a partir dessa vivência. E se tiver com um bloqueio criativo, se já tiver alguma coisa, procura um profissional que te ajude. Se você já tem um volume grande escrito, procura um orientador de texto, procura uma editora que às vezes não vai te publicar, mas vai te ajudar. Para terminar a nossa entrevista, você falou leia muito. Eu acho que esse também é, não só para quem tem esse projeto na gaveta, acho que para todo mundo, né, Brunella? A leitura, ela é... É uma coisa, eu escrevo há muito tempo, mas eu sempre tive muito pudor de publicar, porque eu via as coisas que eu escrevia e falava, mas o que eu li até hoje para eu conseguir publicar alguma coisa? Então, assim, eu demorei um tempo até achar que eu estava pronta para publicar um livro. Leitura é fundamental. Então, ficou a dica, eu acho que é a melhor de todas. Quero agradecer a sua presença aqui no programa, Brunella. O pessoal de casa que quiser conversar com você, saber mais do livro ou pegar algumas dicas, como é que o pessoal pode fazer? Pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook pelo meu nome, Brunella Brunello, Instagram, Twitter e Medium, Brunella com 2 L's BR. Você responde todo mundo, né? Respondo todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Continue com a nossa programação na TV Assembleia, Canal Cidadão.